Olá, amigos e amigas, dando continuidade, vamos agora para o quarto bloco. Sem pressa nenhuma, eu sei que os senhores estão ansiosos para começarmos a falar mais de aspectos práticos do cotidiano trabalhista, mas entender as razões pelas quais a lei foi editada, suas fontes materiais, o histórico que a precedeu, a questão da vigência, essas bases precisam ser assentadas primeiro, né? Então, qualquer coisa, coloque aí na velocidade 2, 2,5, se o aplicativo permite, e vamos em frente. Ainda dentro dos aspectos introdutórios, eu quero tratar com vocês agora das razões pelas quais as empresas precisam se adequar à LGPD para além da questão, claro, do respeito aos direitos fundamentais dos empregados, né? Essa lei que é um marco na proteção de dados no Brasil, um novo marco regulatório, né? E essas razões se confundem até com as fontes materiais que nós vimos, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, eu acho que eu passei sem querer, deixa eu voltar. Essas gravações aqui, eu sou um autocâmera, né, além de professor, então às vezes dá um probleminha, mas vamos em frente. Bom, o primeiro grande motivo, pessoal, aqui algumas razões, então, pelas quais as empresas deverão se adequar à LGPD é aquele famoso agregar valor à marca. E eu explico por quê, amigos. Como bons consumidores, os senhores sabem que no nível tecnológico e de avanço que nós vivemos, muitos produtos competem de igual para igual em termos de qualidade, de tecnologia e de atender a finalidade a que se propõe. Então, por exemplo, muitas vezes um celular da Apple consegue competir de igual para igual com o da Samsung e vice-versa, tecnologia de ponta. Como que as empresas, então, elas vão atrair consumidores no mundo de hoje? Uma das grandes estratégias que tem sido utilizadas pelas marcas é, de fato, demonstrar o respeito aos direitos sociais, não ter trabalho escravo, respeitar o meio ambiente e o fato de fazer uma propaganda. Olha, essa empresa respeita a proteção de dados dos empregados e consumidores, né? Muitos consumidores deixam de consumir produtos de certas marcas porque, por exemplo, se utilizam de trabalho escravo em sua cadeia produtiva, não cumprem a legislação ambiental, inclusive a laboral-ambiental, e aqui nós teremos uma das hipóteses que o consumidor poderá deixar, né, de consumir produtos de uma empresa que não respeita dados nem dos seus empregados, nem dos seus consumidores. Então é importante para a empresa, e aí do ponto de vista de marketing, mostrar para a sociedade que, pelo menos aparentemente, ela cumpre a legislação de proteção de dados. Então isso vai mostrar que ela é uma empresa que cumpre a sua função social, a função social da propriedade, e mais do que isso, ela é uma empresa transparente, ela é uma empresa que cumpre regras socialmente impostas, e isso agrega muito valor à sua marca. Então esse é um motivo, mas se mesmo assim a empresa não estiver muito preocupada em agregar valor à sua marca, nós temos os motivos de ordem econômica, né? Sabemos todos que desde 2018 e já vigora na União Europeia a GDPR e em mais de 150 países no mundo, salvo engano, até onde vi, eram 176 países no mundo que já possuíam uma lei geral de proteção de dados, né? E se uma empresa brasileira quiser manter relações com qualquer outra empresa situada em alguns desses países ou oferecer seus produtos e serviços para os consumidores e que estão situados nesses países e lá vai ocorrer o tratamento de dados, a coleta ou o armazenamento, essa empresa ela só vai conseguir trabalhar nesses países se de fato preencher e cumprir a legislação de proteção de dados, né? E aí, se ela se adequou já à proteção de dados europeia, à proteção de dados americana, ela então já se insere nesse mercado. Agora, se a empresa não se adequa a essas legislações, ela simplesmente não pode, não tem como ela oferecer seus produtos e serviços nesses países, pelo menos de forma regular e lícita, né? Então, mais um motivo para que a empresa brasileira se adeque à LGPD é para que, caso ela tenha pretensões de trabalhar no mercado internacional, ela deverá se adequar.
e ainda agora, mesmo que não queira no mercado internacional, ela de forma lícita para atuar no mercado brasileiro terá que se adequar. Então, essa questão também. Terceiro ponto, pessoal, aí, de fato, além de não poder oferecer produtos e serviços nesses países, nenhuma empresa situada em locais com proteção de dados vai se sentir segura e confortável em manter relações com empresas situadas em países que não têm ali muita preocupação com a proteção de dados de consumidores e empregados, não é? E também, por esse motivo, nós extraímos lá da exposição de motivos da Lei Geral de Proteção de Dados, veja o que disse o senador Ricardo Ferraço. As empresas brasileiras, o próprio Brasil, estava num isolamento que diminuía a competitividade no cenário internacional. Por que isolamento? Porque ninguém quer contratar uma empresa que não possui tratamento de dados. Senão vai estourar no colo da empresa americana, da empresa europeia, porque elas sim estão obrigadas e, como estão obrigadas, elas devem ter uma escolha responsável das empresas com quem ela vai manter relações comerciais. E por fim, mesmo se não quiser agregar valor à marca, mesmo se não quiser manter relações no comércio internacional, agora no Brasil nós teremos, por imperativo legal, essa necessidade de adequação e aí dói no bolso, amigos, porque a LGPD ela prevê pesadíssimas multas administrativas, sanções administrativas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós vamos falar muito dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, inclusive, nessa semana que passou, logo após a derrubada no Senado do artigo 4º, que previa a prorrogação da LGPD, o Poder Executivo já publicou o decreto criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criando os cargos, os valores de remuneração, tudo isso, tá? Esse órgão, depois nós falaremos com calma, estará vinculado ao Poder Executivo Federal e terá como atribuição a fiscalização do cumprimento da proteção de dados no Brasil. E aí, querendo ou não, um órgão administrativo que atuará com pesadas multas, né? Esse intuito sempre também arrecadatório, não podemos negar isso. Então veja aí, o ponto 4, trata-se de uma obrigação legal com pesadíssimas multas e além disso, né? E aí ficará a cargo do Poder Judiciário, além das sanções administrativas, atribuir responsabilidade civil às empresas que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois nós falaremos a natureza dessa responsabilidade civil, se é subjetiva, se é objetiva, se é subjetiva com culpa presumida, e mais para frente falaremos disso. Por enquanto, apenas os motivos pelos quais as empresas deverão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu selecionei aqui para vocês aí esses dois pontos, então, penalidades administrativas que estão lá no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados e o ponto da responsabilidade civil, a previsão expressa no artigo 42 da LGPD, tá bom? Depois nós trabalharemos com calma essa questão da responsabilidade civil. Quanto às sanções administrativas, além das multas, que é o que realmente acaba preocupando mais, vamos lá, amigos, vamos analisar aqui, só para vocês verem as espécies de multas, de penalidades e sanções que poderão ser atribuídas, imputadas aí àquele que é o sujeito passivo, né, digamos assim, do tratamento de dados. Vamos ler com calma, esse é o teor do dispositivo. Os agentes de tratamento... Espera aí, Rafael, quem são os agentes de tratamento? Pois bem, vamos trabalhar com calma, mas eu vou adiantar já. A lei prevê 2 agentes de tratamento. Muita atenção aqui, pessoal, porque a nomenclatura é a base, é uma das bases para você compreender a LGPD. 2 tipos de agentes de tratamento. O primeiro deles é o chamado controlador. Para o direito do trabalho, o controlador é a empresa, é o empregador ou empregadora.
Esse é o controlador, porque ele tem o domínio do fato sobre os dados. A partir do momento que ele coleta dados do empregado, ele está controlando aqueles dados. Eu tenho aqui o CPF do empregado, o RG, o endereço, tenho conta bancária, ou seja, está sob o meu domínio, o meu controle. Por isso que é controlador. Como eu tenho o controle, eu tenho o poder de controle, eu devo também ter a responsabilidade para cuidar bem desses dados. Então, se eu quiser compartilhar, eu compartilho. Se eu quiser vazar os dados, eu vazo. Aí o problema é meu, né? Vou ter as consequências com isso. Mas eu sou o controlador, eu empresário, empregador, tá? O outro agente de tratamento é chamado de operador. Cuidado, o operador não é o DPO, o famoso DPO, Data Protection Officer. Não. O operador, veja, o próprio nome indica, amigos. O operador é quem vai operar os dados. Reparem, imagine uma empresa cuja atividade é uma padaria, atividade fim, produzir pães, sucos, café e tal. Essa é a atividade fim da padaria, né? Veja, ela tem tempo e expertise para ficar tratando dados? É óbvio que não. É óbvio que não. Ela está focada ali na atividade que lhe dá mais valor. Então, o que ela pode fazer, essa padaria? Vamos trabalhar aqui com a realidade brasileira, o pequeno empresário, o médio empresário. Ele não vai ter condições, amigos, de contratar alguém como empregado para ser seu operador, né? Talvez uma grande multinacional ela tenha um serviço interno de operação. Mas uma padaria, o que ela vai fazer? Ela vai ter que terceirizar, não tem como. Não tem como. Médias e pequenas empresas, amigos, é pesada. É pesado o salário desse pessoal, 20 mil, 30 mil reais. Então, o cenário que eu vislumbro, pessoal, vai ser mais ou menos igual a figura de um contador. Toda empresa vai ter. A empresa vai ter um operador de dados. Ela vai terceirizar o banco de dados dela para que essa empresa especializada em operação de dados possa, então, operar os dados para a empresa. Agora, nada impede que ela seja também a sua própria operadora de dados, né? Depois nós falaremos com calma, mas a premissa que eu quero que vocês entendam aqui é quem são os agentes de tratamento. É o controlador, que é o empresário, o empregador, e o operador dos dados, certo? Calma que depois nós vamos voltar nessas nomenclaturas e falar da atribuição de cada um deles, ok? Mas esses agentes de tratamento, dentre os quais então se incluem o empregador, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas, aplicáveis por quem? Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, Poder Executivo. Então vamos em frente. Veremos se é possível, alguma delas, a sua aplicação no âmbito do direito do trabalho, né? Porque, possivelmente, uma questão de competência pode cair no colo dos senhores, né? Até uma discussão que vai surgir, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados lavra lá um auto de infração porque vazou dado de empregado. De quem é a competência para anular esse auto de infração, né? Vão surgir inúmeras questões a respeito disso, né? Meu amigo Roberto Braga, juiz do trabalho lá em Teresina, ele diz, ninguém pode abrir mão de competência, competência é poder, né? Então, em regra, ninguém abre mão de competência. Mas vamos lá, pessoal. Inciso 1. Advertência é a penalidade mais leve, né? Com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. Multa simples, e aí vejam o valor da multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluindo tributos, limitada no total a 50 milhões por infração, uma bagatela de 50 milhões, né? Outras penalidades, vamos lá, slide, vamos andando. Tá aí, multa diária, observado o limite do inciso 2, que é 50 milhões, vimos aí. Publicização da infração. Lembra que a empresa agrega valor à marca? É um dano péssimo para a empresa, à sua imagem, ao seu histórico, publicizar que ela descumpriu e foi
aplicada a ela uma penalidade. E aqui, claro, depois de provas robustas de que realmente ela cometeu um incidente de vazamento, tá, de dados. Inciso 5. Olha aqui começa o problema de se aplicar no direito do trabalho. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Bloqueio dos dados pessoais. Isso significa, amigos, que imagine que o empregador esteja coletando dados que não tem nada a ver com o contrato de trabalho. E aí o empregado, então, ajuiza uma ação trabalhista, dizendo, olha, está tendo um excesso aqui na coleta dos meus dados, no tratamento, no armazenamento, eu pedi para apagar, não apagaram. Aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, obviamente, não é uma instância obrigatória prévia, e o empregado ajuiza uma ação trabalhista já pedindo providências para o bloqueio desses dados, que o empregador não possa mais acessar esses dados, pede lá uma liminar até que a situação seja resolvida. Então, o Poder Judiciário poderá, por exemplo, em caráter antecedente, determinar o bloqueio dos dados pessoais até que a empresa prove que esses dados eram ou não necessários de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vem, não, peraí, aqui eu tratava esses dados com base nesse dispositivo, que nós veremos mais adiante, as hipóteses que legitimam o tratamento de dados, né? Mas aí, caso contrário, realmente ela terá esse bloqueio. Essa sanção é sanção administrativa, mas nada impede que o Poder Judiciário determine, né, o bloqueio dos dados pessoais. Inciso 6, a eliminação dos dados pessoais. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Aí realmente é o apagamento dos dados, né? A sanção administrativa será essa, não é um mero bloqueio, é de fato determinar que a empresa exclua os dados pessoais. Incisos 7, 8 e 9 foram vetados. 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. E aí imagine que um banco de dados tenha lá dados sensíveis, não sensíveis, várias categorias de dados armazenados. Pode ser que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela determine a suspensão parcial do banco de dados e não de todo o banco de dados. Aí vai depender realmente da análise do caso concreto até que a situação seja regularizada. 11. Suspensão, aqui não se aplica ao direito do trabalho, tá, pessoal? Mas vamos lá. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados, a não ser que o empregador tenha por atividade fim o exercício da atividade de tratamento de dados. Eu sou uma empresa de processamento de dados, né? E aí nesse caso, inclusive, uma empresa especializada, terceirizada, pode ser chamada no polo passivo de uma ação trabalhista, né? E nesse caso o juiz do trabalho poderá, quem sabe, determinar a suspensão das atividades, em caso até de abuso aí de direito, de não cumprimento das ordens judiciais, né? Nada impede. Né? Lembra lá do artigo 139, né? Inciso 4 do CPC, que permite ao juiz a adoção de medidas indutivas, né? O famoso, a cláusula geral de execução, está lá no 139, então é possível, né, determinar a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados. Tá? E o 12, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Né? Então, primeiro suspende o exercício. Se não resolver, aí essa empresa não mais poderá exercer tais atividades, porque teria sido proibida parcial ou totalmente. Então, vejo que as sanções são drásticas, né? Mas aqui no campo administrativo, mas repito, nada impede que o Poder Judiciário aplique também medidas que, no caso concreto, o magistrado, conforme o seu prudente arbítrio, né? O pessoal gosta de pôr na petição, né? Que os danos morais sejam fixados conforme o prudente arbítrio de Vossa Excelência. Aqui mais um caso concreto,
Aí ninguém melhor, pessoal, do que muitas vezes o juiz de primeiro grau, para ver qual a melhor medida a ser tomada para o restabelecimento da ordem jurídica material, que restou então violada. Tá? Pois bem, falamos aí das sanções administrativas que estávamos falando dos motivos pelos quais as empresas devem se adequar à LGPD. E as fontes materiais, aqui eu vou falar bem rápido, pessoal, vocês já sabem, né? Que são os fatores sociais, econômicos e históricos que levaram à edição da LGPD. Primeiro, inúmeras notícias de vazamento de dados por grandes empresas, e aí o caso mais emblemático, pessoal. Quem não conhece tem que conhecer, que é o escândalo da Cambridge Analytica, que possuía dados de milhares de americanos e com a partir do cruzamento desses dados, né, ela conseguia traçar o perfil político, ideológico dos eleitores norte-americanos de acordo com a região do país, e isso acabou influenciando na campanha de Donald Trump. E aqui não é nenhuma questão política, isso é fato notório, tá? O que se especula é que isso também foi utilizado na campanha presidencial, na última brasileira, né? O que ficou comprovado lá pelo Senado americano mesmo, foi a questão da eleição americana e influenciou também os dados da Cambridge Analytica na questão do Brexit, não é? Hoje a Cambridge Analytica, ela está, salvo engano, em recuperação judicial, foi uma loucura, né? É um fato bastante conhecido e envolvendo até o Facebook, a Cambridge Analytica e o Facebook. Bom, então isso foi, por certo, um fator que impulsionou a edição de uma lei geral de proteção de dados. Aí vejam aí, ó, na época, pessoal, que eu pesquisei, eram 125 países, esse número já passa de 150, e o Brasil era um dos últimos da América Latina. O Brasil, que sempre esteve na vanguarda, a principal economia sul-americana, ficando por último nesse aspecto. Tá? Aí, ó, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia já possuem Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Conversava agora com a Carol, a minha noiva, que é do Ministério Público do Trabalho, e até dizia que o Ministério Público do Trabalho deveria criar uma coordenadoria de proteção de dados, a exemplo do que já existe, né, a Coordenadoria de Liberdade Sindical, a Conalis, Conafret e tudo mais. Bom, outra fonte material, amigos, constantes violações aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade dos indivíduos. Afora o problema da democracia e de influenciar em eleições, as questões de vazamento de dados que realmente colocam as pessoas em perigo, né? Em perigo, recebendo ligações, olha, eu tô aqui com a sua filha, está sequestrada e tal, e desliga o telefone, o cara conseguiu seu telefone como? Vazamento de dados, e aí você fica naquela angústia, naquela loucura, quem não conhece alguém que foi vítima de um telefonema desses, né? Isso para citar um dos milhares de exemplos de vazamento de dados. No campo do direito do trabalho, obviamente, dados que podem render ensejo a um tratamento discriminatório para admissão, dispensa ao emprego. Né? E, portanto, por último, a última fonte que eu selecionei, já tinha mencionado, que é o risco de isolamento jurídico, econômico das empresas brasileiras e do próprio país. Essa foi a grande razão, amigos. Essa foi a grande razão da LGPD. Uma razão de ordem econômica, tá? E eu não canso de repetir isso, certo? Então, essas são aí algumas das fontes materiais que impulsionaram a LGPD. E aí eu trouxe um trecho do relatório dos projetos de lei que deram origem à LGPD e vale a pena ler aí o relatório e também a exposição de motivos. Olha, abre aspas. A despeito do contexto de crise econômica, é seguro afirmar que o país tem perdido oportunidades valiosas de investimento financeiro internacional em razão do isolamento jurídico em que se encontra, por não dispor de uma lei geral de proteção de dados. Né? E aí é engraçado que o Congresso, ao mesmo tempo que diz isso, depois quer adiar a lei. Esse país, ninguém entende isso, mas graças a Deus ela entrará em vigor. E, para encerrar essa parte da exposição de motivos, diz o senador Ricardo Ferraz, o dado pessoal é hoje
insumo principal da atividade econômica em todos os setores possíveis da sociedade. Dizem alguns que é o novo petróleo, né? A commodity mais valiosa do mundo, né? O pessoal que estuda LGPD não gosta muito de falar que é o novo petróleo, porque o petróleo já gerou muita guerra, enfim, mas é uma commodity, né? Inclusive, pessoal, existem profissionais chamados data brokers, né? Quem opera na bolsa, quem que são os operadores da bolsa? Brokers, né? E se você tem uma commodity, que são bancos de dados valiosíssimos, e eu tenho um banco de dados de pessoas de 20 a 30 anos, do sexo masculino, de renda X. Bom, meu banco de dados interessa à empresa Dell, por exemplo, né? Já você tem um banco de dados de mulheres de 40 a 50 anos, com uma renda X que interessa aí a Avon, por exemplo. E os bancos de dados são totalmente diferentes, mas eu tenho um que te interessa, você tem um que me interessa. Olha, vamos negociar então esse banco de dados. Você vai me voltar quantos reais? Não, o meu é mais valioso. E começa, né, a negociação sobre bancos de dados. E surgem os profissionais chamados data brokers, né? Então, por isso que é um insumo, uma commodity. E, obviamente, a partir de agora, essa negociação vai acontecer só se for de forma subreptícia, a não ser que haja um motivo legal para que ocorra o compartilhamento ou que haja o consentimento, e nós temos no direito do trabalho um problema do consentimento que vamos tratar mais adiante, né? Será que se o empregado consentir, a empresa pode compartilhar os dados dele? Vamos ver adiante, tá? Então, é ainda, como já afirmamos, um elemento fundamental, até mesmo para a concretização de políticas públicas, dado o elevado grau de informatização e sistematização do Estado brasileiro em todos os níveis federativos. Lembrando que a LGPD é uma lei de caráter nacional e todos devem cumpri-la, União, Estados e municípios. A LGPD diz isso expressamente. Mais que isso, o dado pessoal é um ingrediente indissociável da privacidade, da personalidade humana, né? A proteção da intimidade decorre do livre desenvolvimento da personalidade, ok? Ótimo, pessoal. E aí, para a gente encerrar esse bloco, falamos das fontes materiais, falamos aí algumas coisas interessantes e os grandes fundamentos constitucionais da LGPD. Muito simples, esse aqui vocês sabem tão bem quanto eu, e eu cito aqui, de início, invertendo a ordem, o artigo 5º, inciso 10, que traz como direito fundamental dos cidadãos, né, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a imagem, o inciso 10, né, de todos conhecidos. E mais, o inciso 27, proteção em face da automação na forma da lei. Amigos, a automação, ela parece, esse dispositivo, para encerrar o bloco, ele tem um conteúdo que vai além do que o texto aparentemente diz. A gente sempre disse que esse artigo, a proteção em face da automação, o que é? Proteger o trabalhador contra a eliminação dos postos de trabalho que estão sendo substituídos pela tecnologia. Mas não é só isso, tá? A automação, a tecnologia também permite com que haja uma invasão da privacidade, da intimidade dos empregados, não é? Violando a sua dignidade humana, o livre desenvolvimento da personalidade. Então, me parece que esse texto também abarca esse conteúdo normativo, que é o de proteger aquele núcleo impenetrável da vida do empregado de ingerências indevidas permitidas pela tecnologia, tá? Embora o STF tenha julgado da ministra Carmen Lúcia, na verdade uma decisão monocrática em que ela disse que esse dispositivo só se aplica mesmo para... Não dá para você invocar esse dispositivo a não ser nos casos de substituição dos postos de trabalho, mas não diz o porquê, né? Enfim, me parece que há sim esse conteúdo normativo, ok? Bom, e ainda, né? Essa aqui é interessante, pessoal, para a gente encerrar. Tramita no Congresso, tá? A PEC 17/2019, veja aí, que altera a Constituição da República. Essa aqui está para ser aprovada, viu? Já está pautada para o plenário, para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Uma legislação simbólica, né? A gente já extrai isso de outros dispositivos. E para fixar a competência privativa da União
para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. E, por fim, veja aí o conteúdo da PEC, eu tinha colocado ela aqui, olha aí. O inciso 12 do artigo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. É a parte final do dispositivo, ó, do inciso 12. Vai ficar assim, lá para o final já, ó, o direito, lá no final do inciso 12, pessoal, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E o artigo 22, que passa a ter acrescido aí o inciso 30, proteção e tratamento dos dados pessoais. O último slide era esse desse bloco e a gente volta falando dessa famosa teoria das esferas ou dos círculos concêntricos, de sua aplicação no STF, na jurisprudência europeia e como que está isso hoje. Um grande abraço, até o próximo bloco.